Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião? Então, ele é um gênero textual que está dentro, do jornalismo. E para quem escreve esse tipo de texto? Temos uma pessoa chamada de articulista, que é aquela pessoa que geralmente é contratada pelos jornais para escrever esse tipo de artigo, ou quando é no caso de fazer para alguma prova, alguma coisa desse tipo. Então temos a linguagem verbal, que é uma linguagem padrão, culta, um texto argumentativo discursivo que expressa opinião por meio de argumentos. A introdução, como que é organizado esse texto? Temos na introdução a descrição do assunto, que geralmente o assunto é gerador de polêmica, como no caso um aborto, a maioridade penal, como a gente vai tratar nesse texto. Então são sempre temas polêmicos. O desenvolvimento, tese do autor, que seria o posicionamento desse autor, se é a favor ou contra, e a sua opinião sobre isso, e a conclusão, que seria o fechamento do texto e o reforço desses argumentos da tese do autor, da escolha, do posicionamento dele. Temos um exemplo aqui, que é da redução da maioridade penal, e o autor do texto chama Renato Rossem. Temos aqui a introdução do texto. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira. A redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que a partir dos 16 anos os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em prisão, ou seja, ele já mostra aqui que existem 2 lados, tanto a favor como contra, e depois ele vai mostrar a tese dele, que seria o posicionamento. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei ou a aplicação delas são muito suaves para os menores de idade. Daí ele já apresenta o argumento, a tese dele, no sentido de qual é o posicionamento dele. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Então aqui temos o desenvolvimento com os argumentos dele. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repreensivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora por condizentes com os valores que defendemos, que é o primeiro argumento. Defendo uma sociedade que cometa crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Então, aqui ele já também argumenta, novamente, sobre a questão das leis, ou seja, ele apresenta algo fixo, algo que se faz refletir. As leis que temos funcionam ou não? Então, ele já argumenta a partir disso, de algo conhecido por todos. No desenvolvimento, ele diz: sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Para fazer bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. E aqui ele conclui, dos argumentos dele, dizendo: sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado, mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Reforço da tese, que ele já tinha apresentado lá no desenvolvimento. Problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva até lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. E aqui ele representa novamente os argumentos dele, ou seja, deixa para
o leitor refletir. Então, tudo que eu argumentei é válido? Ou seja, assim podemos diminuir a questão da criminalidade e de jovens que são presos resolvem, né, o problema deles ou não? E aqui ele conclui, né, deixando esse alerta para o leitor. E principalmente, perceberam no texto como ele defende as ideias dele, mas ele é impessoal, não dizendo eu acho, nem eu penso que, ou seja, ele trata ali como se fosse impessoal, né, não levando em consideração só o que ele pensa, mas sim reforçando coisas que outras pessoas também pensam.